Muito bem, minha gente. Eu tinha aqui algumas pecinhas em escala N e eu estava pensando em fazer algum tipo de diorama, estático que fosse, só para poder usar e, quando eu quisesse, expor essas pecinhas de escala N, vagões e eventualmente uma locomotiva. Bom, eu estou começando aqui com alguns pedaços de isopor que eu já tinha e tentando ter alguma ideia. Com alguns, às vezes aleatoriamente, já consegue dar para enxergar, a gente consegue ver alguma coisa que seja um tipo de relevo, um relevo legal, satisfatório, justo para o que a gente quer fazer. E aqui eu começo a tentar demarcar algumas ideias. Essa ponte é da Cato e essa curvinha também é. E no caso essa ponte precisa de um encaixe, porque ela tem ali dois inícios de coluna em cada um dos dois lados. Então eu preciso fazer na prática um buraco para ela, até porque senão não faria sentido ter uma ponte, e deixar algum tipo de encaixe para ela em cada um dos dois lados. Nada como um cortador de isopor, pelo menos a sujeira é muito reduzida. Tem hora que a gente tem que usar uma faca mesmo, mas quando dá para fazer desse jeito aqui é bem melhor. Muito bem. Esse é o encaixezinho e a gente sempre vai vendo se deu certo. É claro que essas ideias aqui poderiam ser usadas para um diorama que fosse HO, sem nenhum problema. É claro, um pouco maior, mas daria para fazer exatamente com as mesmas técnicas. É só achar pedacinhos de isopor por aí. Bom, aqui está mais ou menos a ideia. Ainda talvez dê para mexer um pouco, mas pelo menos para que tudo se encaixe e fique com um formato geral. Depois a gente sempre pode dar uma cavocadinha, uma desbastadinha aqui ou lá. Por baixo da ponte tem que ter um tipo de passagem e por isso que eu vou ainda aumentar essa parte aberta aí que está aí atrás, né? Apesar de ser um serviço bem limpo, o cortador de isopor acaba fazendo com que saiam alguns vapores do isopor. Isso não é muito legal de respirar, então, na verdade, se você puder fazer esse trabalho num lugar aberto, é melhor. Legal. Aí embaixo poderia ter um rio, poderia ter qualquer coisa, ou simplesmente ser uma, não sei, uma passagem para alguma coisa. Pode ser uma rodovia, pode ser até um pedaço de cidade aí embaixo. Quem sabe? Embora nesse diorama eu esteja querendo dar preferência a algo mais interiorano. De repente, se eu achar mais um trilho desses aí, eu faço uma ferrovia passando por baixo também. Isso é legal, porque aí a gente consegue expor vários modelos ao mesmo tempo. Observe que com o próprio cortador de isopor já dá para fazer essa textura que está no isopor aí, especialmente na parte superior esquerda. Aqui eu também vou querer cortar um cantinho para não ficar essa coisa reta, né? Acaba ficando muito artificial se for tudo retinho. Aqui também dá para dar uma brincada com essas imperfeições. Bom, parece que está mais ou menos do meu gosto.
Tá rolando. A melhor maneira de colar uma placa na outra é com cola de silicone líquida. A gente já usou uma vez ou outra aqui e sinceramente estou achando que é uma das melhores colas para se ter quando se trata de maquete. Ela não cola instantaneamente, mas ao mesmo tempo ela é relativamente rápida. Então em alguns minutos já deu para ver que estava tudo preso bonitinho, tudo num bloco só. Isso que eu estou passando não é piche não. Isso aqui que eu estou passando é, acredite ou não, massa corrida. Mas o que eu fiz com a massa corrida? Eu coloquei água e também tingi com tinta preta. Não tem a menor importância se é preta ou não, não é isso. Mas primeiro, quando eu coloco algum tipo de cor, eu acabo sabendo exatamente onde eu passei, de maneira que não fica nenhum pedaço sem. É que com essa iluminação ficou escuro demais, mas na realidade ela está um pouco cinza. E eu diluo um pouco a massa corrida justamente porque eu posso passar com um pincel. Isso é bacana porque o isopor fica mais protegido, em primeiro lugar. Porque se fica mexendo para lá e para cá, qualquer coisinha quebra o isopor, né? Além disso, facilita colar ou passar tinta. Qualquer coisa por cima vai aderir melhor. E cola também, é claro. O que eu estou passando aqui não é exatamente tinta, embora também seja. Aqui eu estou passando cola, com um pouco de água e tinta. Sim, tinta marrom. Alguma coisa que sirva para dar cor de terra. Por que eu já tingi? Eu já tingi porque, primeiro, isso é para servir de cola, é claro, mas essa cola vai ser passada por cima do papel também, para que ele consiga dar mais textura ao terreno. Esse é um papel toalha comum de cozinha. Então, aproveitando essa cola que já está tingida, eu passo e, de repente, eu nem preciso pintar depois. É que, na verdade, é bom, porque eu não gosto de pôr só um tom no solo. Depois eu vou pegar um tom mais claro, um tom mais alaranjado, para fazer algumas nuances aqui no meio. E aí, eu aproveito enquanto está tudo meio molhado ainda, sem deixar secar. Assim fica um degradê um pouco mais natural. Todo papel tem alguma textura, né? O papel toalha tem alguns pontinhos, ao mesmo tempo que o papel higiênico também pode ter, às vezes tem algum desenho e tal. O normal é que a maior parte dessa textura suma, porque o papel se dobra, se estica, se rasga um pouco e tudo. Então, isso geralmente desaparece. Mas se tiver alguma região que ainda está com uma textura esquisita, dá para você tampar com vegetação, dá para você passar algum outro material por cima, ou mesmo colocar mais papel por cima. Mas a parte que fica aparecendo textura que lembra papel é mínima. Por isso eu continuo usando essa técnica. Eu ainda acho que é a melhor que tem. Legal, mais um pouquinho aqui no canto que não tinha. E eu tomo cuidado para passar bem o pincel nas partes que eu quero que acompanhem o desenho do isopor, que já foi desbastado para poder ter algum tipo de imperfeição, né? Algumas regiões o papel fica mais alto, talvez ele esconda um pouco, mas de modo geral, qualquer coisa que você tenha cavocado no isopor, depois de pôr papel, acaba ficando mais leve, mais suave. Então você pode pensar nisso, no seu planejamento também. Aqui eu estou passando um tom de terra que eu gosto muito, que na verdade é a mesma coisa que eu uso para imitar ferrugem. É um tom mais alaranjado. Eu gosto de passar especialmente nas áreas mais verticais, embora dê para passar em tudo. Mas a ideia não é passar em tudo. É passar de maneira que fique, como eu disse, um tipo de transição, um degradê. Para que o solo não fique chato com um tom só e fique parecendo muito artificial. E outra, se ficar laranja demais ou de repente você não gostar, é muito bom porque eu já tenho outro marrom aqui, eu posso passar de novo para dar uma atenuada na parte que ficou muito, de repente muito clara ou de algum jeito que não esteja agradando. Quer dizer, sempre dá para passar um pouco mais de tinta. Bom, a tinta demora um pouco para secar, é verdade, mas você pode trabalhar o resto no dia seguinte. Aqui já é o outro dia e eu achei mais um toquinho de trilho aqui que dá para colocar. Isso tudo é de uma maquete N que eu tive, mas eu acabei estragando essa maquete, não lembro, acho que eu derrubei alguma coisa em cima, sei lá. Infelizmente eu não tenho mais as curvas, mas tenho algumas retas. Bom, eu estou passando uma colinha geral aí porque eu quero que não só dos lados do trilho, mas numa região um pouco maior, haja
haja pedras, é como se fosse um tipo de pavimento, mas ao mesmo tempo é pedra mesmo. Mas eu estou colocando as pedrinhas mais finas, ou seja, eu vou peneirar. Ela é praticamente areia, na verdade. Eu estou caprichando na cola que ela não está diluída porque eu quero que realmente grude bem e não fique caindo muita pedrinha depois, ou seja, eu não quero desperdiçar, né? Nada como uma peneira, porque assim você consegue espalhar por igual, enquanto você seleciona os grãos menores, né? Eu não sei de onde vieram essas pedrinhas aqui, mas eu acho que são pedrinhas de aquário, alguma coisa assim que um dia eu tingi. Provavelmente é isso. Então tem todos os tamanhos. Tem pedrinhas bem grandes e outras muito fininhas. As pedrinhas maiores eu estou usando para colocar no sopé desse morro, de maneira que fique legal a transição entre o morro e o que seria mais plano. É claro que não é necessário pôr em tudo, em algumas partes só já está bom. Essas pedrinhas vão ser coladas, nesse caso, com cola que venha de cima, ou seja, eu vou pingar cola por cima delas, cola diluída. Aquela mistura que a gente faz para fazer lastro de linha também. Ou seja, né? Cola com água, mais ou menos meio a meio, e um pouco de detergente para que ela penetre as pedras. É isso. Eu não quero que essas pedrinhas continuem cinza, mas tudo bem porque depois eu vou passar um pouco de tinta por cima delas também. Nem que seja só dar uma sujada. Dos lados dessa linha eu também quis colocar um pouquinho de pedras, porque ela já vem com esse leito de plástico aí, eu quis dar uma disfarçada. Agora já dá para colar a ponte e a outro pedacinho de trilho com também cola de silicone. Aqui eu estou lavando a ponte com tinta bastante diluída. Ela tem aquela cor de ferrugem que eu falei. E também dá para passar essa mesma tinta bem diluída onde você quiser dar algum tipo de... Como se diz? Ela não vai pintar completamente, né? Ela vai escorrer e vai acabar mais marcando textura do que qualquer outra coisa. Também estou passando aqui desse lado. Veja, dá para passar rapidinho. E algumas pedras ficam mais cinza, outras ficam mais marrons. Essa é a ideia. Na hora que você passa, parece que está ficando super marrom, mas depois que seca, ela fica mais leve, mais clara. E é claro que nada impede de usar a técnica do pincel seco depois, não é? Ou seja, em vez de lavar, fazer justamente o contrário. Passar o pincel com pouquíssima tinta para poder retomar alguns tons que você queira ou colocar tons a mais. Aqui cola pura mesmo, que é para a gente poder colocar um pouco de vegetação. A boa e velha serragem, no caso. Eu ainda não estou mexendo com grama estática, mas eu estou com vontade de começar a fazer isso. Para escala N, especialmente, isso aqui, por enquanto, eu acho que quebra bem o galho. Mais um pouquinho de grama. Muito bem. E aqui embaixo você pode pôr a construção que você quiser. O que você tiver em escala N, ou mesmo algo que você queira fazer. Eu aproveitei essa caixinha d'água que estava de bobeira aqui. Agora eu vou fazer uma segunda lavagem na ponte, mas dessa vez com tinta preta, preta ou cinza escuro. Eu gosto dessa variação de tons para o ferro. Ao mesmo tempo fica meio enferrujado, enfim. Na hora parece que fica super preto também, mas depois que seca fica mais para um tom de cinza. E é mais para demarcar os detalhes, ou seja, onde tem os parafusos e tal. Ah, é claro que se você achar que ficou muito escuro, dá para passar usando a técnica do pincel seco depois, dá para clarear um pouco com uma tinta cinza. Isso não é nenhum problema. Realmente não precisa ter medo de fazer isso.
Como a maquete não funciona, ela é estática, então não estou tendo muita preocupação com os trilhos. Mesmo que eu pintar por cima, não faz mal. É isso aí. Por enquanto, para mim tá bom. Vamos colocar um pouco do nosso material N aqui. Joia! Esse aí é o resultado. Me diz se você acha que é legal que eu faça uma escala N para valer, uma maquete em escala N para valer. Digam se vocês gostaram das ideias aí, tá bom? Bom, por enquanto é isso então. Uma boa semana para vocês, fiquem bem e a gente se fala. Até mais.